Boa noite, é uma alegria estar novamente com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Jó, hoje terminando o terceiro ciclo dos discursos, né? Deus abençoe sua vida. Nós vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade e também pedir a Ele por mais esta fase, né, que a gente está vivendo, que já é uma fase que se caracteriza por assustar as pessoas e os retornos aos hospitais, o índice em alguns estados subindo, né? Vamos também orar pela população da cidade de Criciúma, que passou por aquela situação tão negativa durante quase toda uma noite, né, de agressão, de tiros. E a gente vai orar também por nossa igreja, orar pela sua igreja, orar pela sua vida. E nós agradecemos mais esta oportunidade de darmos continuidade ao nosso estudo, né? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por estarmos reunidos, as pessoas que estão nos acompanhando, e nós queremos interceder em favor das pessoas que estão afetadas, Senhor, pelo vírus, estão se recuperando. Pedimos o Teu consolo para aqueles que passaram por trauma maior. Lembramos a cidade de Criciúma, aqueles fatos terríveis que aconteceram lá, que também foram assustadores, que a nossa sociedade ela precisa, Senhor, ficar livre dessas situações. Dê sabedoria àqueles investigadores e que toda essa situação possa ficar resolvida. Nós também queremos, Senhor, Te agradecer pela vida do José Loureiro, tio da Regina, pela sua recuperação, a cirurgia que fez, pelo fato de já estar no quarto e se recuperando bem, continua abençoando toda a família. Agora, Senhor, também abençoa a nossa igreja, abençoa as demais igrejas e cuida, Senhor, de nós nessa fase. Abençoa mais uma vez os profissionais da saúde, dê sabedoria também às autoridades políticas, bom senso às pessoas para que possam se enquadrar de tal maneira, Senhor, que facilitem o trabalho das autoridades públicas, das autoridades de saúde e que possam se conter, isolar-se para que não aumente tanto essa fase, Senhor, que já é uma fase de renovação dessa contaminação. Nós agradecemos, nós oramos, pedimos agora por esse período que vamos usar para o estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos na parte 13 do estudo do livro de Jó, né? Estamos nos aproximando do fim, mais ou menos a metade, né? A gente tem acelerado o processo, não com perda de conteúdo, né? Mas a gente admite que se for capítulo a capítulo, há de ficar muito demorado, né? Nós queremos fazer uma correção, não é? Eu fui enganado por uma versão da Bíblia que eu estava usando, que colocou, muito provavelmente, a minha filha está chamando a atenção disso, o fato da gente contar com o computador. Houve um erro na digitação e eu quebrei o capítulo 24 de Jó. Na verdade, eu estranhei o discurso, chamei o discurso de Zofar. Vai aparecer aí, está aparecendo a tela do estudo do capítulo 13, mas vai aparecer esse slide, que é o slide do nosso engano, né? Zofar interfere subitamente após a fala de Jó. Não é Zofar que interfere, esse slide aí tem uma fala de Jó. Então nós vamos fazer uma retomada desse capítulo 24, né? Vamos passar agora para o slide, esse mesmo slide com o título certo, continuação da resposta de Jó. Ele faz a partir de Jó 24:18. Nós vamos ver hoje que quem interfere e fala subitamente é Bildade. A gente vai ver isso hoje no capítulo 25. Mas termina o capítulo 24 e a temática de Jó continua sendo sobre a punição dos ímpios, né? Aí no meu slide ainda está escrito a temática de Zofar, mas é a temática de Jó, é sobre a punição aos ímpios. É Jó que está dizendo: vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais, dos perversos na terra, já não ando pelo caminho das vinhas. A gente sabe que Jó contradiz isso, né? Ele diz que nem sempre o perverso ele sofre uma sorte negativa, não é? A gente está vendo exatamente o contrário. Jó, não é? Há até um livro muito interessante, escrito até por um autor de origem judaica, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas.
e é um livro sobre a interpretação do livro de Jó, né? A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão bastante, nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora estéril, que não tem filhos e não faz o bem, a viúva. Essa história dos vermes comerem gostosamente as carnes lembra a gente Machado de Assis, né? Naquele livro Brás Cubas, na Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele diz que não é um autor falando sobre um defunto, mas é um defunto autor. Ele menciona, muito provavelmente, Machado de Assis conhecia esse trecho de Jó, porque ele menciona esse trabalho dos vermes, né? Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga o dia dos valentes, vêem-se eles de pé quando desesperavam da vida, ele lhes dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. Então, o que Jó está falando aqui, ele está contradizendo o que dizem os amigos, dizendo que os perversos de súbito. Não, Jó falou pelo contrário, né? Deus dá força e prolonga o dia dos valentes, entre aspas, né? Valentes para fazer o que é errado, né? Esse grupo que assaltou lá a cidade, manteve a cidade debaixo de terror, são os valentes, né? Ele lhes dá descanso e nisso se estribam, quer dizer, o perverso, né, se estriba nesse descanso, que na verdade é um falso descanso, né? Lá em Tessalonicenses, Paulo fala de uma falsa paz, não é? A paz de Cristo excede todo o entendimento. Cristo nos deixa a sua paz, mas essa paz dos perversos é falsa, não é? São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Então Jó está claro que a sorte do justo, a sorte do perverso, até o livro de Eclesiastes diz que é a mesma, né? Coisas ruins podem acontecer com justos, podem acontecer com perversos. Coisas boas podem acontecer com justos, podem acontecer com perversos. Então Jó foca a palavra dele no juízo de Deus, né? A Bíblia diz que todas as pessoas vão ressuscitar e comparecer diante de Deus para juízo. A grande surpresa, né, que a Bíblia revela, porque evidentemente quem acredita na ressurreição é quem acredita em Cristo, né? Acreditar em Cristo é acreditar na ressurreição. Acreditar na ressurreição só acreditando em Cristo. As pessoas que não acreditam em Cristo, elas não acreditam na ressurreição. Então, uma das grandes surpresas para as pessoas é exatamente a questão da ressurreição. Quem lembra do estudo de Apocalipse, diz lá Apocalipse 22, que todos os mortos, né, o mar, o inferno, as profundezas, todos os lugares ficarão vazios dos mortos que morreram, porque é onde comparecer diante de Deus para o dia do juízo. Então a palavra de Jó aponta para essa realidade. Mas quanto ao tempo em que o perverso vive, se ele morre antes do justo ou não, se sofre mais do que o justo ou não, o Jó diz que isso daí é uma coisa improvável, né? Então, continua, agora sim, gente, Bildade interfere subitamente após a fala de Jó. Após essa fala de Jó, Jó terminou com uma pergunta, né? Quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Desafia Jó. Então entra Bildade e ele procura defender para Jó o ponto de vista de Deus na questão. Então respondeu Bildade o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder, e ele tem razão, né? Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Tudo nisso aí Bildade tem razão, né? Vamos ver que aplicação ele vai fazer disso na vida de Jó. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Nós já discutimos aqui que quando os amigos de Jó reivindicam justiça, santidade, pureza, eles fazem de uma maneira distorcida, não é? Jó não se autodeclara um homem sem pecado. Jó apenas diz que os colegas dele, os amigos deles estão sem razão,
quando dizem que o sofrimento dele, o que aconteceu com seus filhos, os seus bens, tudo que ele tinha, aquilo ali é um castigo de Deus. Jó não acredita que seja. Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é velho. Então aqui, mais uma vez, Bildade repete que não há homem justo diante de Deus. Lembram daquela visão lá de trás, não é? O próprio Elifaz teve, né? Aquela visão noturna, em que o ponto central era essa tecla, né? Já desafinada, em que os amigos de Jó constantemente retornam a ela e batem nela, que é dizer que, alegar que Jó está tentando se auto-justificar, né? E Jó continua com a sua argumentação. O que Jó respondeu? Capítulo 26. Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Agora Jó está sendo irônico, né? Puxa vida, né? Como que vocês conseguem ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Está sendo irônico, né? Como vocês sabem ajudar ao que não tem sabedoria, né? Jó está se classificando como se não tivesse sabedoria, né? E revelar plenitude de verdadeiro conhecimento, né? Com a ajuda de quem profere estas palavras? Jó perguntando a Bildade. E de quem é o Espírito que fala em ti? Interessante isso, né? Jó aqui faz uma pergunta. Nós já dissemos aqui, e voltamos a reafirmar, que embora não haja no Antigo Testamento, taxativamente seja dito no Antigo Testamento, que o Espírito Santo habita, o Espírito Santo habitava em todos os crentes do Antigo Testamento, né? Então, quem é o Espírito que fala em ti? Claro que o Espírito do homem também fala, né? O apóstolo Paulo diz assim: quem é que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e nos revela as coisas de Deus, né? Então o Jó está desafiando o amigo dele, Bildade, a responder: em nome de quem você fala, não é? A alma dos mortos treme debaixo das águas com os seus habitantes, e o além está desnudado perante ele, não há coberta para o abismo. Aqui Jó está falando também de Deus, não é? Ele pega um gancho na fala de Bildade e começa a dizer quem é Deus e como Deus age, não é? Ele estende o norte sobre o vazio, Deus faz isso, faz pairar a terra sobre o nada. Interessante, não é? Se você ler o Gênesis no capítulo 1, a cosmovisão do autor do Gênesis era que a terra era plana, não é? Havia água por cima dos céus, raquia, que era a palavra hebraica para firmamento, era uma grande laje que sustentava as águas de cima do firmamento, porque quando os homens da antiguidade viam a chuva cair, ora, a chuva só podia cair porque havia água por sobre o firmamento. Jó aqui está dizendo que Deus colocou a terra no vazio, estendeu o norte sobre o vazio, faz pairar a terra sobre o nada, né? Então, na visão de Jó, ele já intuía, né, como sábio da época dele, né, lembrar que os babilônios, no tempo de Jó já existiam, o Império Babilônio, que no século VI, em 587, destrói Jerusalém, é o novo Império Babilônico. O Império Babilônico e o Império Assírio eram antigos na Mesopotâmia, e eles eram astrônomos, não é? Muito da astronomia que mais tarde foi desenvolvida na Grécia, né? Ela foi aprendida a partir dos babilônios, né? Então, aqui Jó afirma que Deus faz a terra parar sobre o nada. E hoje é uma moda, né? Como é o nome daquele pessoal da época de agora, que está dizendo que a terra é plana, né? Terraplanista. Terraplanistas, né? Eles precisam ler. Olha, terraplanistas, Jó 26, 7 para vocês, tá bom? Prende as águas em densas nuvens. Olha o Jó explicando como a chuva funciona. Deus prende as águas em densas nuvens, cumulonimbus, né? E as nuvens não se rasgam debaixo delas. As nuvens sustentam a água até que ela despenque, né? Deus encobre a face do seu trono e sobre ele estende
a sua nuvem, né? Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. João, no Apocalipse, um apóstolo, né? Tem uma visão em tudo semelhante à visão que Ezequiel teve, que Isaías teve, né? Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo em um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Então, Jó aqui está intuindo, não é? Muita coisa a partir, são descrições de astronomia, né? A Terra como uma esfera circular, os confins da luz e das trevas, não é? A gente vê no texto de Josué, na descrição do Salmo 8, dizendo que o sol, ele desenha um caminho no céu, e a gente sabe que o sol nunca caminhou, o sol sempre esteve parado, era a terra que, e ainda é, né, que faz a sua curva, gira em torno dela mesma e gira em torno do sol. Um desses circuitos da terra em torno do sol vai terminar no fim deste mês, não é? Um ano vai se completar, não é? As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça, né, do poder de Deus, né? Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Fender o mar, Deus fendeu para que o povo atravessasse, né, na saída do Egito, no Mar Vermelho. Pelo seu sopro, Deus aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Joaquim então está dando uma pista de como Deus é, mas diz que toda essa magnitude aqui, toda essa grandeza aqui, é apenas a orla dos caminhos de Deus, né? Os sumos sacerdotes tinham nas orlas das roupas, né, sinos que acusavam a sua chegada, a sua aproximação, e ele aqui está falando apenas das orlas dos caminhos de Deus. Que leve sussurro temos ouvido dele. Interessante Jó dizer isso, né? Olha, o que nós conhecemos de Deus é um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Uma imagem muito bonita é essa que Jó está dizendo aqui. Temos ouvido de Deus um sussurro, mas o trovão do seu poder. O autor de Hebreus diz que quando o povo de Israel esteve no Sinai, ouviu a voz de Deus e pediu a Moisés que nunca mais ouvissem. E o autor de Hebreus diz que até Moisés estava aterrorizado, né? E aí instituiu-se o quê? O ministério profético. Pediram a Moisés que falasse com eles em nome de Deus. E Deus achou até uma boa ideia. Falou para Moisés: olha, eu acho até uma boa ideia, Moisés. Só um detalhe. Eu gostaria que eles obedecessem, que eles atendessem, que eles ouvissem a voz dos profetas. A gente lembra da parábola do rico e Lázaro, né? Que o rico pediu: olha, eu queria ressuscitar, porque se eu chegar vivo lá em casa, ressuscitado dentre os mortos, eu vou convencer todo mundo de que realmente existe Deus, existe juízo. Aí Deus falou: olha, não vai não, porque eles têm os profetas lá, que ouçam. Então, aqueles que falam em nome de Deus são profetas de Deus e devem ser ouvidos, porque a incredulidade, ainda que um morto ressuscite, né, ou que se diga que mortos se comunicam com a gente ou que ressuscitem, isso não produz fé genuína, né? Vamos lá? Mais uma vez Jó se atreve em sua franqueza. Aqui Jó vai dar aquele voo que ele dá de vez em quando, né? Prosseguindo Jó em seu discurso, ele disse: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Jó, depois de falar, né, ele acabou de dizer aqui que a gente conhece Deus um leve sussurro, né, e que o trovão do poder de Deus a gente não entende, não alcança, não atinge. Ele agora vai dizer: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Está aí nesse slide, né? Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Os amigos de Jó têm dito isso de Jó, né? Que ele tem falado injustiça. Ele não pode falar assim com Deus, nem pode falar assim de Deus. Ele está fora de si. E Jó então afirma isso aqui, né?
longe de mim que eu vos dê razão. Não vou dar razão a vocês, nem por elegância, não é? Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Jó está afirmando isso, e desde o começo do livro a gente conhece, né? Havia na terra de Uz um homem, né, chamado Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não está sendo falso modesto, né? Jó tem consciência da sua integridade, não é? Ele não se diz impecável, né? Mas ele tem consciência da sua integridade, e não existe nenhuma associação do que ele sofreu, do que ele estava sofrendo, com uma punição divina, com erros que ele tenha cometido. As pessoas hoje, elas atribuem a Deus essa função, né, de Deus ser aquele que castiga, aquele que entristece o homem, aquele que é iroso, iracundo, né? As pessoas não estão entendendo nada, estão desconhecendo, na verdade, quem Deus é, não é? A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. A gente pode achar aqui que Jó está sendo exagerado, né? Não, ele apenas está sendo coerente, né? Uma pessoa que afirma isso daí não quer dizer que ela não tenha problemas de consciência, não quer dizer que ela é inimputável, uma pessoa que não erra nunca, não é isso que ele está dizendo, né? Então ele é uma pessoa consciente da sua integridade, por isso que ele diz: a minha justiça me apegarei. Seja como o perverso meu inimigo, e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Boa pergunta, né? A gente vem desenvolvendo a ideia de que o justo e o ímpio, os dois morrem. Mas o que será do ímpio quando lhe for cortada a vida? Não é? Então a Bíblia diz que é necessário que as pessoas creiam em Deus, porque Deus é o Deus da vida. A morte é um acidente, a morte já foi resolvida por meio de Cristo Jesus, ele venceu a morte. Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o autor da vida. Então ao homem Deus dá a oportunidade de viver. Então é nesse sentido que Jó está dizendo aqui, né? Ímpio é aquele que não quer viver com Deus, em comunhão com Deus, e por isso ele se autodestrói, não é? Quando a Bíblia define pecado, o pecado é algo que destrói o ser humano, algo sobre o que o ser humano não tem controle. Então por isso que o ser humano tem que controlar a sua vontade, tem que trabalhar o seu intelecto, tem que trabalhar a sua índole, e é isso que a Bíblia nos exorta a fazer. Por isso que a Bíblia nos coloca no cara a cara com Deus, nos coloca em xeque com Deus, para que nós possamos ser justificados pela nossa fé e andar em justiça, em comunhão com Deus diante dele. Então é isso que Jó está dizendo aqui, né? Qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma. Então isso aqui, Deus não vai arrancar a alma de ninguém. A Bíblia diz que nós somos mortais, e uma vez que morremos, precisamos antes da nossa morte nos encontrar com Deus, nos encontrarmos com Deus e recebermos dele a vida eterna em Cristo Jesus. Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Não, o perverso, qual é a opção dele? Ele não opta por Deus. Então é isso que Jó está perguntando aqui nesse capítulo, né? E aí, depois que Jó termina essa parte, ele vai, num tom mais ameno, de uma forma mais didática, continuar falando com os amigos. Por isso que ele fala: ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Não é? Era uma boa oportunidade, né? Se Jó aqui diz que o ímpio, né, ele não quer, a palavra ímpio é que ele não quer viver uma vida piedosa, né? Vida piedosa é a vida que depende de Deus. O jovem rico uma vez chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, e Jesus falou: bom em que sentido? Bom por quê? E Jesus disse: só Deus é bom, nós temos que aprender a bondade de Deus, né? Então Joaquim vai dizer: ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, quer dizer, o que Deus tem para guarda nas suas mãos e tem para dar.
Não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. O que está com Deus? O que Deus tem para oferecer, né? Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs noções. Joaquim está dizendo que eles têm já uma noção das coisas de Deus e não parecem ter, né? Não aparentam ter. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança do que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Joaquim, então, Jó aqui está definindo para eles a sorte do perverso, daquele que opta por não ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, quando diz que Deus se ira, né? E uma das coisas que Deus, contra o que Deus se ira é o que? A perversão. Né? É a perversão. Por que é a perversão? É você pegar algo que tem uma finalidade e daquilo você perverter para uma outra finalidade, escusa, né? Contra a vontade de Deus. Né? A Bíblia diz que o pecado toma ocasião por uma coisa boa e por meio da coisa boa condena. Então, na verdade, é o ser humano que pode se tornar perverso e pervertido, né? Então, o Jó está aqui procurando um antídoto, um contraveneno para essa condição humana, né? Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. À sua queda lhe batem palmas, à saída o apupam, quer dizer, o vaiam, né? Com assobios. Jó está aqui então descrevendo a sorte daquele que escolhe viver contra Deus, né? Isso é uma postura da Bíblia, né? Aqui na carta aos Romanos, o texto que eu estava mencionando para vocês está em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Impiedade é a pessoa que decide viver ao avesso contra Deus, não quer vida em comunhão com Deus. Então, o destino dessa pessoa, e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É claro que a gente sabe que há pessoas que detêm a verdade pela injustiça. O interessante é que a gente fica sempre vendo os exemplos da vida dos outros, né? A gente tem assim uma relação um rol, né? Até de lideranças, de pessoas que eram para ser exemplo, né? Que ocupam cargos de destaque, até na vida política do nosso país, a gente tem muito isso, né? Mas a gente, nesse caso aqui, na nossa vida espiritual, nós temos que ver, olhar para nós, especificamente para nós, e ver qual é a condição da nossa relação pessoal com Deus, porque é Ele que vai nos acolher e vai nos transformar, vai nos fazer nascer de novo, vai nos justificar pela fé, vai nos ensinar a ser bons. Então, nós vamos deixar a perversão, vamos deixar de ser perversos, vamos deixar de ser pervertidos, vamos viver com Deus. Deus é o autor da vida, Deus é santidade, Deus é perfeição, e é esse o apelo, né? Joaquim está fazendo uma denúncia das pessoas que escolhem uma vida ímpia, uma vida que não tem nenhuma relação com Deus, que não tem nenhuma dependência com Deus, e por isso uma vida perversa. Vamos continuar? Agora, o capítulo 28, nós chegamos no final do terceiro ciclo com essa última fala de Jó, né? Ele procurando ser mais lúcido do que os seus amigos na definição do perverso, já que os amigos diziam que o perverso sempre se dá mal, e o Jó diz: olha,
Nem sempre. Nem sempre. E agora agora vem um trecho que é o capítulo 28. Esse capítulo 28 é muito discutido porque algumas pessoas dizem que ele está deslocado de lugar. Bom, se foi Jó ou se foi algum redator que resolveu colocá-lo aí, ele está no lugar certo porque ele é um hino à sabedoria. E nós sabemos que todo o livro de Jó pertence ao gênero de sabedoria. Os discursos dos amigos de Jó são discursos pomposos, muito bem colocados, muito bem engendrados, né? E todos eles são feitos por homens muito inteligentes, inclusive os próprios discursos de Jó, né? Que se não foram feitos e ditos dessa maneira, a pessoa que os escreveu, os redatores que os escreveram, colocaram nessa forma, exatamente para mostrar como os homens daquela época eram ilustres na maneira de se dirigir uns aos outros e falavam dessa maneira estudada, né? Então vem aqui um hino de exaltação à sabedoria, uma ode. Ode é um estilo de poesia que enaltece, né? Então esse hino à sabedoria do capítulo 28 de Jó começa com a capacidade do fazer humano. Como é a capacidade humana de fazer? Na verdade, a prata tem as suas minas, o ouro que se refina o seu lugar, o ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre, os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade, abrem estrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles dependurados oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida por fogo, como por fogo. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina a ignora e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Toda essa descrição que Jó está fazendo são de coisas da sua época, são de grandezas, né? Um colosso, né? de tecnologia, de engenharia do tempo dele. A gente poderia substituir toda essa fala de Jó por coisas da nossa época, por coisas do nosso tempo, né? Coisas relacionadas até à própria computação, relacionadas às viagens interespaciais, né? Do foguete que vai e se encaixa na estação, da moderna aviação, não é? Da capacidade dos satélites, como todas as coisas das cirurgias microscópicas, enfim, não é? Física quântica, né? Microscópica, tudo isso a gente podia descrever como o Jó está descrevendo, né? Só que Jó está procurando uma sabedoria que vem de Deus. E agora ele vai falar, já que ele falou do potencial do homem de seu tempo, ele vai falar agora da incapacidade humana de discernir sabedoria. Com tudo isso que o homem tem, a gente está falando de perversão, de ser perverso, de ser pecador, de não querer vida com Deus. Com tudo isso que o homem conseguiu, eu pergunto, cadê a bondade? Nesse trecho que a gente vai ler agora, a gente vai caminhando para o fim já do nosso estudo, mas a gente vai focar o que torna o homem mais humano. Interessante isso, né? O que pode tornar o ser humano. A gente está propondo aqui o encontro com Deus, e a gente diz que o investimento de Deus, que o ato principal de Deus, pela sua graça, pela sua bondade, é tornar o ser humano. O Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e agora somos como que manchas. Deus quer nos restaurar a sua imagem e semelhança. Então Jó vai dizer, olha, mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Coisas tão simples a gente vai ver aqui, mas que o homem é incapaz delas, porque ele não tem um encontro com a sabedoria de Deus. Aliás, o homem perdeu a sua própria sabedoria, né?
A sabedoria está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a fama dessa sabedoria. Onde se encontra essa sabedoria? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Aonde está a sabedoria? O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. É uma licença poética de Jó, né? Para dizer: olha, nem o abismo sabe onde a sabedoria. Onde a sabedoria está, afinal? Não se dá por ela ouro fino. Jó acabou de descrever nos versículos anteriores como é que se faz uma mina, como é que os camaradas no subsolo balouçam, né, para escavar, como é que se faz fogo lá embaixo para trazer os metais e por aí vai. E agora ele pergunta: por essa sabedoria não se dá ouro fino, nem se pesa prata em câmbio por ela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, famoso ouro da antiguidade, né? Nem pelo precioso ônix, pedra preciosa, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Então essa sabedoria, o Jó está dizendo, não há nada que se equipare ao valor que ela tem, não é? O que Paulo fala na carta aos Coríntios? Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Para o homem voltar a ser humano, só por meio de Jesus. A matriz da restauração da nossa condição é Jesus. Nós temos que ser batizados em Jesus pelo poder de Deus, para que aprendamos o mínimo. Tenhamos sabedoria, tenhamos bondade, tenhamos santidade, tenhamos pureza. Isso é para qualquer homem, para qualquer mulher. É isso que Jó está dizendo aqui. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Jó aqui, de propósito, nessa altura do poema, ele faz essa pergunta: gente, então onde? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E aí, o verdadeiro autor da sabedoria. Esse trecho termina com Jó dizendo: Deus lhe estende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Quer dizer, que só Deus tem consigo essa sabedoria, né? É tão simples, né? Para o homem ser sábio, para o homem ser justo, para o homem fazer o que agrada a Deus, para a gente fazer o que é digno, né? O apóstolo Paulo tem aqui na carta aos Filipenses um versículo em que ele fala, coloca uma fileira de virtudes que ele descreve, né? E ele faz um apelo para que os homens do seu tempo possam ter isso consigo finalmente, irmãos. Filipenses 4,8: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, claro que há, ele está sendo irônico, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendemos e recebemos e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Ele já tinha dito no capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, claro que há. Cristo é um apelo vivo, né? Cristo é uma exortação viva, né? Se, pois, há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É muito difícil, né? Ser do agrado de Deus. Infelizmente, hoje tem gente até falando em nome de Deus coisas que não era para dizer, né?
A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não discrimina, que Deus não ofende. Tem muita gente ofendendo, discriminando e falando coisas erradas em nome de Deus. Mas também, eu já disse isso em outros estudos, quando alguém se aproxima de Deus, precisa aceitar a opinião de Deus. E a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que nascer de novo. Deus tem que nos transformar. A Bíblia diz que quando a gente, é Paulo mesmo que diz nessa carta aos Filipenses, quem se aproxima de Deus, ele perde tudo. Ele perde todas as coisas. O apóstolo Paulo fala isso aqui no capítulo 3. Filipenses 3, 7. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que você considera lucro para você? Paulo diz, o que para mim era lucro, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Onde está a sabedoria de Deus? É Cristo. Deus lhe estende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Deus vê o que há no nosso coração, no coração de todo homem. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, Jó aqui está se mirando na sabedoria de Deus para fazer na digital de Deus no universo. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Você tem dúvida disso? De que se apartar do mal que a gente tem capacidade de fazer, não é? Ou do mal que a gente tem medo até de sofrer, não é? A gente pensa no mal que pode ser feito a nós, mas também há o mal que nós podemos praticar e podemos fazer, pois a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E apartar-se é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil, né? E agora nós vamos ver aqui, nós vamos comparar o texto de Jó 28 com o texto de Provérbios 8. Abra sua Bíblia em Provérbios 8. Há um outro poema, uma outra ode, né? Uma outra poesia de enaltecimento à sabedoria, né? Ela clama por ser ouvida e atendida. Então, aqui na carta, no livro de Provérbios, no capítulo 8 de Provérbios, é como se a sabedoria saísse nas ruas, como se fosse, permita-me dizer, uma louca, né? Gritando para que as pessoas prestassem atenção nela, né? Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz, não é? É como se fosse gritante a lógica para que a pessoa seja o quê? Sábia, justa, não é? Que ela tenha entendimento, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca, a sabedoria, esse poema diz que ela se coloca de maneira estratégica para que seja ouvida por todos. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando a sabedoria para ver se o homem presta atenção a ela, não é? O slide. Então, apela aos simples e prudentes que ela seja ouvida, né? A vós outros, ó homens, eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A sabedoria específica. Claro que Deus dá testemunho da sua sabedoria naquilo que o universo, né? Aliás, a ciência descreve, né, a criação, né? Esse conflito entre fé e religião, ele é absurdo, ele não existe. Não existe conflito, né, entre fé e religião. Claro que há lógica na fé, não é? E a ciência descreve a impressão digital de Deus. Então ele está dizendo aqui, entendei, ó simples, a prudência, vós nécios, loucos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, e os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Piedade, vida sem Deus. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. É a sabedoria dizendo aqui, né? Quem ela é, não é?
Todas são retas para quem as entende, justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar a ela. Essa mesma fala a gente encontrou aqui no capítulo 28 de Jó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Né? Como seria a vida do homem, né? Na terra? De todos os homens, de qualquer homem, a vida das nações, os governos, se isso aqui fosse uma coisa o quê? É assim, constante e permanente. Né? Quantas guerras terríveis, né, que a humanidade já passou, que não teriam simplesmente acontecido, né? Quantos crimes, quanta tristeza, né? Eu, lembrando da cena do Natal, né? Os anjos chamaram os pastores estavam lá deles, cuidando do rebanho, não estavam à toa não. Aí os anjos disseram assim aos pastores: venham, nasceu um menino, vocês vão encontrar um menino enrolado num pano na manjedoura. Aí os pastores disseram assim: poxa, isso acontece toda hora nasce menino, está chamando a gente para ir na cidade. Aí eu falo assim: eu não vou não. Imaginei um diálogo entre os pastores, né? Vão vocês que eu vou ficar aqui, que eu não vou deixar esse gado sozinho não. Aí o cara: não, mas ele falou que nós temos que ir para todo mundo. Não, vamos deixar o gado com quem? Eu conheço fulano, quem sabe pode olhar para a gente. Para ver um menino. Então a cena de um menino que nasceu, Jesus, enrolado em pano. Que cena comum. E quanta cena triste, né? A humanidade tem tanta inteligência na humanidade, mas não há sabedoria na humanidade. Né? O ser humano não consegue viver assim, dessa maneira, com prudência, conhecimento, não é? Bondade, justiça, porque melhor é a sabedoria do que joias. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimentos e de conselhos. As pessoas não gostam de conselho, né? As pessoas têm raiva de conselho. Né? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Alguém pode dizer: que texto bobo esse? Mas aqui está dizendo: o temor do Senhor com aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. O profeta Abacuque diz assim: o arrogante, eis o arrogante. Por isso que a alma dele não é reta nele, mas o justo depende da fé, o justo viverá por sua fé. É interessante essa opção que a Bíblia sugere, né? Enaltecimento da sabedoria, o próximo slide. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, essa é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça, quando são justos, né? Até Salomão, que começou com justiça, lá na frente, resvalou o pé, claudicou. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Gente, que todos os juízes, será que todos os juízes são sábios, são justos? A gente de vez em quando tem notícia aí, né, de governantes, de juízes, de autoridades. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. A sabedoria dizendo isso, né? Uma relação de amor é preciso ter comigo. Quem me busca, me encontra. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Não riquezas no sentido da riqueza terrena, do ouro, esse sentido, né, de enaltecimento no sentido de se projetar o eu, não é? Mas no sentido interno, né, da justiça e da riqueza espiritual. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que da prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas de juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Jesus fala, né, os tesouros da terra e os tesouros do céu. Não é? Os tesouros da terra, não é? Com quem vão ficar os tesouros depois que as pessoas morrerem, né? A gente tem visto tantos ladrões roubando um dinheiro que eles nem vão ter tempo de gastar, ou porque vão ficar presos, ou porque não vão conseguir gastar ainda vivos. E para quem vai ficar esse dinheiro que foi ganho de maneira desonesta? Esses homens que ficaram 3 horas seguidas na cidade de Criciúma roubando dinheiro. E a gente ainda viu, diz que
o dinheiro que foi jogado nas ruas, o que foi encontrado com 2 que estavam coletando, era quase 1 milhão, 800 e tantos mil. Esse dinheiro todo está sendo buscado, vai ficar com quem, para quê? É isso que o texto aqui está dizendo. Não são esses os bens que a sabedoria tem para conceder, né? Presente com Deus desde mesmo antes da criação, a sabedoria de Deus, Deus a tem consigo, né? Esse texto é um texto que vai dizer que a sabedoria foi conselheira de Deus, né? Isaías diz, Paulo diz aos Efésios, Isaías também diz isso, muito provavelmente Paulo está citando Isaías, que Deus, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, com quem Deus se aconselha? Ele busca a sabedoria, né? O Espírito Santo é companheiro de Deus desde sempre, né? O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade, eu, sabedoria, fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, a sabedoria. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Essa é a sabedoria de Deus, que Deus concede de graça e que torna o homem ser humano, não é? Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, a sabedoria já existia. Deus e a sabedoria no momento da criação, está aí no slide. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Como eu já disse, né, a ciência tem descrito como a Terra, como o universo está formado, e muita coisa a ciência ainda não sabe. A ciência ainda tem muito que aprender. Aliás, sobre o espaço, sobre os buracos negros, sobre as galáxias, muito tem que se aprender. Eu acho interessante a ciência dizer que o que a gente conhece do universo, que sabe que é infinito, é 5%. E que os 95% são matéria escura. Matéria escura em todos os sentidos, né? A ciência sabe que ela é necessária, que ela existe, mas nada se conhece a respeito dela. 95% a conhecer. E a Bíblia diz lá no Gênesis, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aqui está sendo descrito como Deus compôs, como Deus fez, como usou a sabedoria para isso. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Interessante o Gênesis mencionar trevas sobre a face do abismo. E interessante a ciência dizer que 95% do universo é matéria escura. Será que foi de propósito que a ciência resolveu chamar? Não é? Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse: Deus, haja luz. Os 5% que a gente reconhece que são infinitos e que a ciência sabe muito pouco dos 5%. Esses 5% é quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Então aqui diz o texto que Deus se regozijava, eu me regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A sabedoria se deleita no mundo habitável, né? Se ela inspirou Deus para criar e Deus criou, ela se deleita. E ela diz que também se deleita com os filhos dos homens, né? Há um prazer em Deus em compartilhar a sua sabedoria com o ser humano. E há um prazer quando o ser humano acolhe a sabedoria de Deus só para ser humano, não é? O ser precisa ser humano, só isso. O ser humano tem carência de ser humano e precisa de sabedoria para coisas singelas, simples. Coisas simples que eram para ser assim, até naturais. Vou falar em família, em relacionamento de pessoas, né? Só nisso. Só nesse ponto, criação de filhos, amor, dedicação no lar, não é? Só essas coisas. Como é que o ser humano é carente dessas coisas, né?
Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Deus quer compartilhar conosco a sua sabedoria, e a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é Jesus. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Esse apelo final, nós já estamos chegando no fim, e o apelo final é esse: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Desejar felicidade é uma coisa boba, né? Mas a sabedoria de Deus é que propicia felicidade. Não é o ouro, não são os bens, não é a prata, não é o conhecimento, não é o status, nada disso. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. É como se você saísse com uma vela na mão, né? Procurando, cadê? Que porta se abre para mim, né? Esperando as ombreiras da minha entrada, né? Jesus é a porta, né? Ele disse isso, pela qual você tem que entrar para encontrar a sabedoria, né? Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. O que me acha a vida e alcança favor do Senhor. A verdadeira vida, Jesus falou, eu sou o caminho para a sabedoria também, a verdade e a vida. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. O que é pecar contra a sabedoria, né? Estultícia, necessidade, eu acho que é esse o substantivo abstrato, derivado de nécio, né? O adjetivo nécio, né? Necessidade, confere aí para mim, né? Aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Loucura, é loucura rejeitar a sabedoria. Todos os que me aborrecem amam a morte, né? Vamos terminar aqui lembrando, né, aquele texto de Deuteronômio, que é um texto muito interessante que coloca uma opção, né? Esse texto aqui da sabedoria me lembrou o texto de Deuteronômio, né? Que coloca uma opção para o ser humano. Deuteronômio 30:15, ele diz aqui, olha, os que aborrecem a sabedoria porque amam a morte. Quem me acha a vida. A sabedoria dizendo isso. Deuteronômio 30:15 diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A proposta da Bíblia é essa. Não tem para onde escapar. Em relação a essa proposta, não há meio termo. Se você rejeitar a sabedoria, vai rejeitar a vida. Todos os que me aborrecem amam a morte. E morte não é morte física não. É a morte o quê? Interior. É viver como um morto-vivo, né? É a morte aqui dentro. É a pessoa viva, mas dentro de si, da sua vontade, do seu comportamento, da sua ética, do seu caráter, da sua moral, das suas escolhas, dos seus máximos, né? Daquilo que ela almeja, morte, cheiro de morte, né? E aí a Bíblia diz, e vê que propõe o Deuteronômio 30:15, hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerão, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuir. Então aqui a opção da Bíblia é a sabedoria de Deus, que é Jesus. Todos, o que me acha vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse trecho do livro de Jó, que enaltece, Senhor, a sabedoria, e a coloca como uma dádiva de Deus, algo simples ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo
de certa forma, difícil, não é? Mas torna-se difícil porque o homem precisa abrir mão de si mesmo, precisa se negar a si mesmo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses que, por amor de Cristo, ele perdeu todas as coisas. E quando a gente almeja, Senhor, o temor do Senhor, quando a gente almeja a sabedoria de Deus, é necessário a gente chegar diante de Deus, humilde, e dizer: Senhor, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso nascer de novo, eu preciso que Tu mudes na minha vida, que eu considere tudo como perda, porque o conhecimento de Ti, o conhecimento de Cristo é mais sublime do que qualquer outro. Então, que possa haver, então, escolha da parte de quem ouve essa advertência da palavra de Deus. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, por você ter nos acompanhado mais uma vez. Terça-feira que vem a gente se encontra de novo com você, tá? Um grande abraço.